Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós, nesse dia que é o 5, de março de 2022, e vamos dar graças a Deus, pela conservação das nossas vidas, também pela vida que Ele nos deu, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, irmãos, que Ele tem nos dado, pela sua proteção, Dá graças por tudo. E vamos estar sempre aqui em vigilância, em meditação, em oração, para podermos criar força e fortaleza, Podemos lutar contra os inimigos da nossa salvação, Contra os inimigos da igreja, São os espíritos malignos que estão rodando aí pelo mundo, E ocupando a mente das pessoas, Para perverter o evangelho, para perseguir a igreja, Para desencaminhar as pessoas, Enganar, as pessoas, o mundo, Que jaz no maligno, como diz o apóstolo João. Então nós estamos aqui, orando, meditando, vigilantes, Vigiando e orando para que não fiquemos à mercê desses espíritos, E possamos vencê-los, Sempre que eles nos tentarem para fazer alguma coisa que não se deve. Sim, irmão, então amanhã vamos fazer a nossa reunião dos varões, lá na casa do Domingo, do irmão Domingo, irmã Débora. Aí os irmãos aí ajudam aí a comunicar com os outros irmãos, que às vezes não tem tempo de estar ouvindo aqui, o nosso vídeo, ouvindo aqui a nossa palavra, se bem que a minha intenção era essa, que a gente todos os dias, ouvíssemos, falássemos aqui no grupo, para que a gente não se disperse e para que a gente fique sabendo das coisas que estão acontecendo aí no nosso meio, Então, domingo agora, é o primeiro domingo do mês de março, estaremos reunidos lá na casa do irmão Domingo, se Deus quiser, se Deus o permitir, Estaremos lá conversando com os irmãos e no outro domingo, no segundo domingo, pretendemos realizar o nosso ajuntamento, Então, os irmãos ajudem aí a espalhar, Quem ouvir aí o vídeo, ajude a se comunicar com os irmãos e com as irmãs, para que todos possamos estar ali, naquele dia, segundo domingo do mês de março. E aí vamos continuar aqui com a nossa pequena caminhada a respeito aí das heresias, Nós vamos pegar aqui alguns textos das Escrituras, que nos mostram, que os apóstolos sabiam, dessas heresias, estavam atentos, vigilantes, e escreveram várias coisas para os irmãos e para as igrejas, para que todos se tornassem vigilantes quanto às heresias e às doutrinas contrárias à palavra estavam aparecendo no meio da igreja, E irmãos que estavam ouvindo e absorvendo essa doutrina e levando para dentro da igreja, Inclusive irmãos do ministério, Claro, geralmente as coisas entram pelo ministério, Que não vigia, Que não examina, ministério que não fala, e que também não aprova, Que você tem um ministério que fala e o ministério que aprova, Então,
O ministério ele tem que estar sempre vigilante, né? Ou aprovando, ou desaprovando, ou falando, né? Aquilo que está escrito, não falando a sua opinião. Então nós vamos ver aqui alguns escritos na palavra, hoje, né? Que nos dão a ideia exata do que o apóstolo estava, né, combatendo com aquilo que ele estava dizendo. Então nós vamos pegar o primeiro aqui, o apóstolo João, o Evangelho de João, né? Logo aqui no capítulo 1, ele está combatendo várias heresias aqui, né? Está mostrando para a igreja que ela tome cuidado, porque a verdade ela está nos evangelhos, né? Que tem tudo a ver com a pregação do Senhor Jesus e dos profetas, né? Então, o João, ele fala que logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo, ele diz o quê, ó? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Né? Por que ele utiliza isso aqui? Porque nós vimos que tinha uma teoria do Logos, né? Que estava rondando, né, a igreja, ou que já estava dentro da igreja. E essa teoria do Logos, ela começa lá com os filósofos, né? Então, o Paulo está colocando as coisas aqui no seu devido lugar, né? Ele está dizendo o seguinte, ó, se o Logos significa palavra, né? Então, essa palavra ela já estava com Deus desde o princípio. Princípio aqui para nós, né? Não é para Deus. Deus não tem princípio, né? E a palavra estava com ele. Será que é razoável nós supomos que o Pai Eterno, né, estava em algum momento sem a palavra? Ele não tinha inteligência, não tinha sabedoria e não tinha palavra? Claro que não, né? Então o apóstolo está dizendo aqui, ó, no princípio, para nós, no princípio que nós conhecemos, não para Deus, né? O verbo existia, quer dizer, a palavra existia, né? O verbo, a palavra estava com Deus. Palavra, verbo, logos, né? Logos é palavra em grego. E o verbo era Deus, né? Então ele estava no princípio com Deus. E aí ele ainda vai dizer mais, ó, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez, né? Faça-se a luz e a luz foi feita, né? Não é isso? Aí ele diz assim, e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então a vida ela não teve começo, a vida é eterna. A vida do Deus vivo, né? Do Deus Criador dos céus e da terra, ela é eterna, infinita, né? Então nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida e a vida é a luz, né? Não é isso? E aí aqui no versículo 14, ele diz o quê? Ó, no capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então eles conviveram com Jesus e viram, né, que ele realmente era o verbo encarnado, era a palavra que se encarnou, né? E eles viram também a glória. Quando ele fala aqui que viu a glória, ele está se referindo ao quê? Ao dia da transfiguração, né, do Senhor Jesus. Que ele se transfigurou, né? Se transformou, digamos assim, e mostrou aos discípulos sua verdadeira identidade, né? Tanto que os discípulos que estavam lá, os apóstolos que estavam lá, caíram como mortos, porque não suportaram, né, a luminosidade, né, a força, a fortaleza daquela pessoa, né, divina que estava ali, que era o Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo, a palavra do Deus vivo, né?
Então, irmãos, aqui está um texto, né? Tem vários outros textos, depois a gente vai ver esses outros textos, que mostram o combate dos apóstolos em cima das heresias que estavam já pipocando no mundo e na igreja. Amém? Pai seja com todos nós nesse dia e até amanhã, se